Pessoal, eu peço desculpa por não ter feito um vídeo assim do professor falando, mas eu tive um problema técnico de câmera, portanto eu só posso gravar desse jeito aqui. Mas isso aqui é o que interessa, né? Olha só, esse vídeo eu chamei de Bizus da EPICAR 2018 para 2019. A prova é nesse fim de semana e eu quero dar umas palavrinhas sobre isso. Eu já fiz um simulado com 16 questões, né? Vocês têm aí à disposição, muitos já pegaram para resolver. Agora eu coloquei aqui mais alguns tópicos e alguns conselhos em relação à prova. Então eu tenho aqui 10 tópicos. Eu vou colocar na descrição do vídeo os links para os instantes do vídeo onde esses itens aqui são abordados. Se você quiser ver, por exemplo, função do segundo grau, é só você clicar lá no link, ou então você vai direto ao instante do vídeo indicado. Então a maioria desses tópicos aqui são realmente assuntos da matemática, radical duplo, problemas, indicação de fazer um desenho, mas eu coloquei também alguns conselhos, como esses últimos aqui. Mas mesmo assim, dentro desses conselhos ainda tem algumas questões indicadas. Todas essas questões que eu cito aqui são da EPICAR, então já estão lá nas nossas listas de provas resolvidas. Mas aqui eu estou resolvendo novamente e dando algumas observações sobre essas questões. Você também pode se orientar sobre o assunto onde você está no vídeo por causa dessas descrições aqui que eu coloquei em cada página dessa. Então isso aqui, por exemplo, radical duplo. Radical duplo é um negócio que já caiu na EPICAR, não era muito comum, é mais comum no Colégio Naval, mas a EPICAR no ano passado pediu uma questão que usa radical duplo, tá? Claro que tem uma fórmula para você resolver isso aqui. A ideia, por exemplo, esse radical aqui, essa soma de radicais, a ideia é você desmembrar cada radical duplo desse aqui numa soma de radicais simples. Você pode usar a fórmula para fazer isso, que eu vou relembrar, ou então você pode quebrar um galho mesmo sem a fórmula. Eu não vou resolver essa questão toda não, porque ela já está resolvida lá na prova. Mas eu quero chamar a atenção apenas sobre a manipulação desse radical. Esse aqui, por exemplo, do numerador, observe que tem aqui uma multiplicação. E esses radicandos que a gente tem aqui, eles são conjugados, né? Aqui, 6 mais 2 raiz de 5 e 6 menos 2 raiz de 5. E está multiplicado. Isso aqui que está nos radicais, se você juntar, você pode juntar esses radicais. Vamos colocar aqui o numerador. É isso aqui, a raiz quadrada desse produto. E esse produto vai ficar uma diferença de quadrados. 6 mais 2 raiz de 5 vezes 6 menos 2 raiz de 5. Então isso aqui para você resolver não precisa de fórmula nenhuma. É só você observar que esse produto aqui, como que é feito? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai ficar 36 menos o quadrado do segundo, vai ficar 4 vezes 5, 20. Pronto, e aí você ficou com uma raiz bem fácil, né? Isso aqui da raiz de 16, que é 4. Então, esse numerador é tranquilo, não precisa usar fórmula nenhuma para trabalhar com ele. Esse denominador aqui, bom, tem dois caminhos. Ou você usa a fórmula do radical duplo, ou então você quebra um galho. Você pode quebrar um galho, sabe como? Olha só que a gente tem aqui 7 mais alguma coisa e 7 menos alguma coisa. Essas algumas coisas aqui vão cancelar. Mas tem que fazer isso com cuidado, tá? A ideia é que quando eles colocam isso aqui para vocês, eles sempre colocam no radicando um quadrado perfeito, digamos assim, para você poder sumir com essa raiz. Então, esse número 7 mais 4 raiz de 3, você deve desconfiar que isso aqui é uma expressão da forma A mais B raiz de 3. Elevado ao quadrado, onde A e B são números inteiros. Você pode desconfiar e são números pequenos. Porque olha só, esse 7 aqui é o quadrado do A mais o quadrado do B multiplicado por 3. E como 7 é um número pequeno, todo mundo aqui é positivo, deve ser, por exemplo, 2 e 3. Será que isso aqui é 2 mais raiz de 3 ao quadrado? Aí você vai lá no rascunho e testa isso. 2 mais raiz de 3
ao quadrado. Isso aqui é perfeitamente válido você fazer desse jeito, testando, tá? Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quer dizer, 7 mais 4 raiz de 3. Sim, é isso que a gente tem aqui. Então, essa expressão que a gente tem aqui é 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Você está extraindo a raiz quadrada disso. Então, isso aqui é 2 mais raiz de 3. Todo mundo positivo, né? Então não tem problema. Essa aqui tem um menos, aí a gente tem que prestar atenção. Lembre-se que a raiz quadrada de x2 não é x, é módulo de x. Quer dizer, você tem que tornar ele positivo. Então, cuidado quando você chegar aqui e disser que essa raiz vai ser 2 menos raiz de 3. Por quê? Quem é maior, 2 ou raiz de 3? 2 é maior. Então, essa raiz aqui vai ficar 2 menos raiz de 3. Por quê? Se não fosse esse maior do que esse, você tem que escrever o contrário. Você teria que escrever raiz de 3 menos 2. Claro que você tem que checar cada caso em um caso para você colocar aqui quem é o maior. Pronto, então você converteu para essa forma aqui. Agora fica fácil, tá somando. Esse raiz de 3 vai cortar. Isso aqui vai ficar 4. Então, esse numerador aqui deu 4 e esse denominador aqui deu 4 também. Então, ficou bastante fácil. Agora, se você não fizer desse jeito, você pode, ao invés de testar, você pode vir para cá e fazer o seguinte, olha, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, vai ficar 3b2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2AB raiz de 3. Aí você olha para esse termo aqui que tem a raiz quadrada. Olha só, 2AB raiz de 3 e aqui você tem 4 raiz de 3. Então, 2AB vale 4. Então, você vai descobrir esses números A e B assim, são números inteiros. Porque senão você ficaria com quebradinhos aqui, né? Como estão inteiros, então todo mundo aqui é inteiro. Então, você vai ter que o AB vale 2. Então, o A e o B podem ser 2 e 1, ou então 1 e 2. E aí você testa essas duas possibilidades usando isso aqui, ó. O A e o B podem ser 2 e 1 ou vice-versa, sendo que isso aqui dá 7. Então, para isso aqui dar 7, você vai ter aqui A igual a 2 e B igual a 1. Vai dar certo. A ao quadrado mais 3B ao quadrado realmente vai dar certo. O contrário não dá certo. Se você fizer A igual a 1 e B igual a 2, isso não vai dar certo. Vai ficar 1 mais 3 vezes 4, não vai dar 7 isso. Então essa opção aqui não dá certo. Você testando, observou que é isso. Então olha só, estou mostrando duas maneiras de você testar. Ou você tenta encontrar números pequenos de tal forma que isso aqui é o quadrado de isso. E aí encontramos 12 raiz de 3. Se não desse certo, você ia tentar com 1 mais raiz de 3. Mas saiba que tem aqui um raiz de 3 porque ele aparece aqui. Tá, e a outra maneira de fazer isso aqui é você usar a fórmula do radical duplo. Vamos lembrar como é que é a fórmula do radical duplo? Olha, então nós temos essas duas expressões lá, né? Vamos transformar o radical duplo em soma de radicais simples. Você vai fazer o seguinte, a fórmula do radical duplo é isso aqui, ó. Se você tem raiz quadrada de A mais raiz de B, não pode ter ninguém multiplicando aqui essa raiz, tá? No caso, você tem que pegar quem está aqui fora do radical e colocar ele para dentro. Quer dizer, eleva o quadrado e coloca aqui, tá? Você vai fazer o seguinte, você primeiro vai encontrar o valor de C, que é dado por raiz quadrada de A2 menos B. Essa é a primeira providência. C é raiz quadrada disso, hein? E aí você vai colocar que esse radical duplo é isso aqui, ó. Raiz quadrada de A mais C sobre 2. Mais a raiz quadrada de A menos C sobre 2. Sendo que, se você tiver um menos aqui, você vai ter um menos aqui. Então vamos aplicar isso aqui nesse exemplo. Olha só. A gente tem aqui a raiz quadrada de 7, mais, vamos colocar o 4 para dentro do radical, vai ficar 4 ao quadrado, 16 vezes 3 é raiz de 48. Tem que fazer assim. Aí vamos encontrar o C. Quem é o C?
Bom, então aqui a gente tem A igual a 7, deixa eu anotar aqui. O A, no caso, vale 7 e o B vale 48. O C, que é a raiz quadrada de A2 menos B, vai ficar a raiz quadrada de 49 menos 48. Isso dá 1, extrai a raiz quadrada, né? Dá 1. Então essa expressão pode ser escrita assim. Raiz quadrada de A mais C sobre 2, 7 mais 1 sobre 2. No caso aqui é mais, né? É mais aqui, então aqui vai entrar um mais. Mais a raiz quadrada de A menos C sobre 2. 7 menos 1 sobre 2. Então vai ficar 8 sobre 2, que é 4, raiz de 4 dá 2. E aqui mais, aqui 7 menos 1 sobre 2 vai dar 6 sobre 2, que é 3. Então 2 mais raiz de 3. Que é o que a gente achou ainda agora, né? Então é isso aqui. E essa mesma expressão com menos, que está aqui, ó. Essa expressão com menos, ela vai ficar com menos aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 menos raiz de 3. Essa aqui vai ser 2 mais raiz de 3. Tá? Então, o radical duplo não tem como você ficar perdido com ele, tá? Você pode fazer experimentando ou você pode lembrar dessa formulinha aqui. Ó, é para raiz quadrada. Para raiz cúbica tem também, mas não tem fórmula. É melhor você ficar experimentando, tá? Quando você tem assim um negócio raiz cúbica de 12 mais 4 raiz de 3, você vai supor que essa expressão aqui é o cubo de alguém. É alguma coisa do tipo A mais alguma coisa raiz de 3. Alguma coisa raiz de 3 elevado ao cubo. Aí você eleva isso ao cubo e tenta descobrir quem são os valores. Sempre vão ser números pequenos, quando isso aqui for um cubo perfeito. Mas eles só vão dar para você fazer quando for realmente um cubo perfeito. Eles não vão dar para você um número que não é um cubo de uma expressão como essa. Olha só, ainda sobre radical duplo, ano passado, antes da prova da EPICAR, eu coloquei essa questão aqui num simulado, tá? Simulado 2017-2018, que tinha essa expressão aqui, mas o objetivo aqui não era nem você lembrar do radical duplo, era você lembrar disso aqui, ó, a raiz quadrada de x2 não é x. Tem gente que chega aqui e corta, né? Corta o radical, corta aqui o expoente 2, aí isso aqui diz que é x. Errado, tá errado, não é assim que se faz isso. A raiz quadrada de x2 é módulo de x. Então aqui nessa expressão, a gente tinha isso aqui. Raiz quadrada de 3 menos a raiz de 11 ao quadrado. Aí o cara que vai lá, corta o radical com esse 2, vai dizer que isso aqui é 3 menos raiz de 11? Não, isso está errado. Porque olha só, quem é maior, 3 ou raiz de 11? Compara 3 com raiz de 11. Porque na hora de escrever, de sumir com o radical aqui, você tem que colocar um número positivo. Quer dizer, você vai fazer aqui o maior menos o menor, e não o contrário. Então, quem é o maior aqui? O 3 ou raiz de 11? Se fica difícil ver, você eleva todo mundo ao quadrado, porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Para saber quem é maior, eleva eles ao quadrado que vai ficar mais fácil. Então, comparar 3 com raiz de 11 é a mesma coisa que comparar 9 com 11. 11 é maior do que 9, então isso aqui é o que acontece, 11 é maior que 9, sendo assim, a raiz de 11 é maior do que 3. Sendo assim, isso aqui, a maneira correta de você colocar para ficar um número positivo, isso aqui é raiz de 11 menos 3. E o objetivo dessa questão era justamente fazer uma pegadinha com você, né? Se você colocasse aqui 3 menos raiz de 11, quer dizer, se você esquecesse desse detalhe que eu mostrei aqui, você escrever isso aqui, 3 menos raiz de 11, menos raiz de 11, mais 7. Você ia dizer que isso aqui dava 10 menos 2 raiz de 11, ia ver essa resposta aqui, ia ficar todo feliz e ia marcar. Mas na verdade isso aqui não é 3 menos raiz de 11. De acordo com essa análise aqui de quem é o maior e quem é o menor, para você poder colocar um valor positivo, isso aqui é raiz de 11 menos 3. Então, menos raiz de 11 mais 7, isso aqui vai dar 7 menos 3, 4. Então, essa aqui que é a correta, tá? Pegadinha mesmo.
Então tá aí, lembre-se dele, radical duplo. Pode cair na prova, tem grande possibilidade, caiu ano passado.